Olá, sou Cleusa Canã, psicóloga clínica especialista do tratamento de dependentes químicos e transtornos mentais. Estou bem feliz de estar aqui com você no nosso primeiro podcast, O Momento Faça Certo que Dá Certo. E para isso, eu trouxe o Dr. André Basso para nos falar sobre Setembro Amarelo, uma preocupação de todos os profissionais da saúde mental, não só neste mês, mas em todas as épocas do ano. Esse é um tema muito importante. Obrigada, doutor André, por estar aqui conosco, por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda. Olá, obrigado, doutora. Agradeço muito o convite para falar desse assunto tão importante e, de certo modo, ainda um tabu, né? Já começando quebrando esse primeiro tabu que não se deve falar de Setembro Amarelo, e é falando sobre ele, falando de suicídio, falando sobre suicídio. É falando sobre suicídio que a gente vai desmistificar muita coisa. Então, quando nós pensamos em suicídio, a gente sempre pensa que isso acontece de maneira muito rara, né? E que somente em situações muito específicas. E na nossa realidade não é assim que a gente vê, né, André? É mais frequente do que as pessoas imaginam. Eu sempre costumo conversar com os clientes, mesmo quem não está exatamente com pensamento de morte ativo, que pensar em morte é uma coisa natural do ser humano. A morte faz parte da vida, então pensar em morte é uma coisa. Agora, planejar suicídio, realmente ter um planejamento mais ativo é uma coisa que tem tratamento e que deve ser trabalhada com saúde mental. Uhum. Neste mês que a gente está dando ênfase à questão do suicídio, também tem se revelado bastante percentuais indicando, né, a gravidade da situação. O que você acha que tem trazido esse aumento no índice de suicídio? Ou será que as pessoas estão mais conscientes e com menos temor de falar sobre o assunto? Eu acho que a abertura de falar sobre isso, acho que por muito tempo teve essa questão que não pode falar de suicídio, porque falar de suicídio vai aumentar o risco, aumentar a frequência. Eu acho que é exatamente o contrário, né? A própria OMS refere que falar de suicídio não é o problema. O problema é divulgar métodos. Agora, falar de suicídio, falar de saúde mental, mostrar que pode-se pensar em morte. Não é pecado pensar sobre isso. A questão é como você leva isso para a sua vida, se você realmente está... Uma coisa que eu acho uma coisa interessante, que eu gosto de falar de suicídio, é que existe uma coisa chamada efeito Werther, que é antigamente, o livro acho que é de 1800 e alguma coisa, que foi divulgado o método de suicídio em um livro, e isso aconteceu recentemente também com a série 13 Reasons Why, que aconteceu bem recente, que foi divulgado como tentar suicídio, como fazê-lo, e isso promoveu o suicídio. Porém, quando a gente fala de falar de suicídio de maneira educativa, explicar, mostrar que tem ajuda, isso tem um efeito contrário. Faz com que as pessoas busquem ajuda, que as pessoas tenham apoio e diminuindo assim as taxas de tentativa. Normalmente as pessoas dão ênfase, como você falou, né, dão o medo de falar da morte como se fosse algo que você está atraindo ou desejando, né? A morte é a única certeza. Eu, você, todos nós vamos Sim. morrer. Todos nós temos certeza absoluta disso e é a única que a gente tem de fato. Quando nós pensamos em suicídio, que é a antecipação ou a abreviação da vida, a gente tem que pensar que algum sofrimento psíquico está atrás disso e não é um desejo de morrer, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar porque interpretam que a pessoa está blefando ou que ela está tentando fazer alguma chantagem, manipular de alguma maneira, se vitimizando. Então, acho que é importante esse alerta, né, de que nós temos que olhar com mais seriedade, apesar de termos certeza da morte, a abreviação dela não é normal, né, e que as pessoas podem identificar familiares que estejam com ideação suicida e tentar protegê-las, procurando ajuda e identificando os sinais. O que você diria para um familiar que possa ter alguém na sua família com ideação suicida? O que você diria que ele pode identificar como sinais? Sim. Bom, sinais, geralmente, não dá para
para generalizar, né? Mas normalmente a depressão vem associada a sintomas depressivos e ou psicóticos. Mas são situações diferentes, né? A pessoa que está depressiva, ela não está vendo saída e ela acaba a levar a morte como uma opção para fugir do sofrimento. E quem está com quadro psicótico já não tem juízo crítico quando acaba tomando a decisão de atentar contra si. Tem uma coisa que eu acho muito importante falar, é que, como você disse assim, mas com outras palavras, ninguém quer morrer. Você quer parar de sofrer. Então tem que entender o suicídio como uma saída do sofrimento. Diria que uma das piores ou a pior delas, mas é uma tentativa de sofrer. A pessoa está buscando ajuda, ela está pedindo, e cachorro que late morde, gente. Essa coisa que cachorro que late não morde é mentira. Então a pessoa está pedindo ajuda. E sempre focar, né? Mudança de comportamento, isolamento social, sintomas depressivos, tristeza excessiva, perda de prazer nas atividades. Isso tudo tem que acender um alerta para quem está perto. Ah, mas eu não percebi. Ele não dava para perceber que estava depressivo. Quase sempre dá. A pessoa pode não gritar para o mundo que ela está com ideação, mas você percebe na mudança de comportamento que o brilho da vida já não é como antes. E normalmente, né, André, tem um discurso que é bem característico, assim, não aguento mais essa vida, para mim deu, acho que só morrendo mesmo para parar com esse sofrimento, que vontade de morrer. Eu acho que as pessoas, de alguma maneira, elas vão sinalizando que está com um pensamento de morte presente ali, né? Você diria que é pertinente a família perguntar: você está pensando em se matar? Você acha que essa pergunta direta e objetiva ajuda a abrir um diálogo entre a família e esse paciente, esse possível suicida, para buscar alternativas de tratamento? Eu acredito que sim, porque você quebra um gelo de uma coisa que muitas vezes a pessoa não vai trazer. Ela vai ter medo, vai ter vergonha, vai ter... Mas, claro, essa pergunta ela tem que vir acompanhada de um acolhimento. Isso é muito importante. Não adianta você perguntar para a pessoa e na hora que ela falar que ela tá com os pensamentos, você falar que não pode, que é errado, que vai para o inferno, que... Várias frases que acaba deixando a pessoa pior. Ou isso é coisa de vagabundo, é falta de trabalho. Se você perguntar, esteja disposto a ouvir. Porque a pessoa mais quer é falar, e se você estiver do lado dela, disposto a ouvir, disposto a dar um apoio, isso é o mais importante. E claro, uma vez que extrapolou o quanto você pode ajudar, buscar acompanhamento profissional. Alguém que possa ajudar. É muito provável que nesta família já tenham tido outros casos. O que eu vejo na prática clínica aqui é que na história familiar já tem tios, avós, algum familiar distante que já praticou o suicídio, né? Então isso também é um indicador. Às vezes todo esse comportamento que você descreveu de isolamento, falta de prazer, pensamentos ou falas, né, de que quero morrer, associado a esse fato de ter pessoas na família que já se suicidaram, né, que tiveram histórico, o alerta é ainda maior, né? Porque pode ter aí uma depressão que vem acontecendo aí em várias gerações, né? Sim, sempre tem que pensar que existe fator genético para tudo, gente. Você é metade sua mãe, você é metade seu pai, e não tem como fugir disso. O seu cérebro também é assim, o equilíbrio químico, a transmissão elétrica, e isso pode levar, sim, a desequilíbrios que são familiares. Não tem o que discutir. Tem várias pesquisas que mostram que irmãos gêmeos que têm depressão têm maior tendência, mesmo separados, tem maior tendência a ter depressão, não é só comportamental. É claro que existe o fator ambiente, existe o fator criação, cultural, mas o fator familiar, o fator histórico genético tem que ser sempre colocado nessa balança. E um histórico familiar de risco tem que ser levado em consideração. Tanto para depressão, para bipolar, que também tem um risco aumentado de suicídio, transtorno de personalidade, que torna a pessoa um pouco mais impulsiva, a esquizofrenia, que, como eu comentei, seria o suicídio no momento de crise psicótica, sem tanto juízo, mas também tem fator familiar. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
E a dependência química também, né, André? A gente Perfeito. vê que também tem fator... há um índice muito alto, né, de dependentes químicos que se suicidam, também por essa característica da perda do freio, da crítica, né, da capacidade de analisar prós e contras. Então, tanto nos transtornos mentais quanto na dependência, o índice é bastante alto, porque há uma alteração do funcionamento do sistema neurotransmissor do cérebro, né? Dá um tilt mesmo, a pessoa não consegue frear o impulso e aí ela acaba correndo o risco de fazer tentativas. Como padrão, é uma pessoa mais impulsiva e compulsiva. Uhum. Então, vamos considerar que o suicídio ele pode ter planejamento, e muitas vezes tem, mas o ato em si, ele está muito associado com impulsividade. Então, quando a gente fala em dependência química, a gente está falando de pessoas que têm um descontrole do impulso. Logo, o risco de cometer algo assim na impulsividade contra si é aumentado com certeza. E dependência química, a doutora trabalha há muitos anos com isso, você sabe que transtorno de humor vem no pacote. Sim. É muito raro, né, a gente encontrar um dependente que não tenha uma comorbidade, né, como o transtorno de humor ou uma depressão, no caso dos alcoolistas, né, transtorno de ansiedade. Sempre tem que investigar não só essas possíveis doenças associadas à dependência, como também os fatores de risco para suicídio. A gente nós profissionais sempre levamos em conta o histórico da família, esse ambiente familiar, né, como ele é constituído e como a pessoa interage com a sua família. Então, são várias causas que a gente tem que levar em conta para tratar, né? Quando a família percebe esse risco, o tratamento com ajuda psiquiátrica, como do Dr. André, ou psicológica, para a gente tratar as questões cognitivas e comportamentais, previne o risco de um suicídio, não é, André? Existem maneiras de nós tratarmos isso preventivamente em consultório. Com certeza. Tem um dado que eu acho muito importante ser citado, é que as pessoas talvez não façam ideia o quanto é prevalente o suicídio. A gente, quando fala de jovem de 15 a 29 anos, suicídio é a segunda principal causa de morte. Ela só perde para acidentes e arma de fogo, enfim, agressão. Então, a gente está falando, claro, de uma população que tem menos doenças clínicas, tem menos risco para falecer de outras coisas, mas suicídio é a segunda causa. E não é tão levado em consideração, né? É uma coisa que tem que ser muito... A gente toma o Setembro Amarelo como o mês da conscientização do suicídio, e muita gente não sabe nem de onde que isso veio. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho, para quem não sabe um pouco da história. Conte para nós, então. O Setembro Amarelo ele começou em 94, nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M. ele se suicidou e ele tinha um Mustang amarelo. E era a marca dele, era a marca registrada do Mike. Então, no dia do velório dele, a família distribuiu papéis, me fugiu o nome, distribuiu o laço amarelo. E começou ali, porque até então tinha muito dessa cultura que não se pode falar de suicídio. E foi uma situação em que foi divulgada abertamente a importância de falar sobre isso, de se estudar. E a partir daí começou a se tornar comum falar sobre isso. No Brasil, começou em 2015. Então, gente, é muito recente. As pessoas já estão falando assim, nossa, de novo, Setembro Amarelo, de novo falar sobre isso. A gente está falando de coisa de 7 anos. Então, não é nada para quem trabalha com saúde mental há muito, muito tempo, sabe que isso é dia a dia no consultório. Né? E 7 anos ainda estamos engatinhando na conscientização das pessoas sobre suicídio. Você trouxe um alerta super importante para as famílias que não pode menosprezar a faixa etária, né? Então, assim, tudo começou com um jovem que se suicidou, né? Isso faz a gente pensar muita coisa, né, André? Ele tinha 17 anos, né? 17 anos a gente tá começando a vida ainda. Então, essa homenagem, né, ao Mike, que trouxe todos esses anos, no mundo inteiro, o Setembro Amarelo é relembrado, né, para que as pessoas
se atentem, pesquisem, que as famílias não menosprezem os sinais, né? Também faz a gente pensar da atenção que se deve dar ao jovem, né? Que as pessoas acham que depressão, esquizofrenia, outros transtornos, ou a própria dependência química só se dá na fase adulta, e não é assim. A gente vê um índice altíssimo de jovens e adolescentes que já estão desenvolvendo, e normalmente essas patologias aparecem mesmo na transição da adolescência para a vida adulta, né? Onde eles podem, sim, ter sintomas que estão mascarados pela própria fase, né? Porque o adolescente ele tem comportamentos impulsivos, ele é birrento, ele gosta do isolamento, que são características da síndrome da adolescência mesmo. Mas, atrás disso, também pode ter alguma doença aí que está sinalizando, né? E esse diferencial do que é a adolescência, o que é a fase, para quando aquilo se torna realmente doença, transtorno, vamos dizer assim, vamos chamar doença, transtorno mental, que às vezes exige um pouco mais de sutileza no diagnóstico. Pode falar que quer se matar, as pessoas falam, eu quero morrer, não aguento mais, mas é diferente, gente. Quando a pessoa fala isso para valer, porque ela não está vendo saída, o negócio é mais embaixo. E se você tem dúvida se isso é questão da adolescência ou não, busca ajuda. Se é para pecar, peca por excesso. Não tem por que correr risco em relação a isso. Na melhor das possibilidades, vai chegar lá, vai ver que não, que é uma fase, que aquilo não é realmente um risco eminente e segue. Mas uma vez que começar a conhecer saúde mental, começar a fazer um acompanhamento psicológico, começar a se conhecer, a pessoa provavelmente vai gostar e não vai... não é por causa do risco de suicídio ou não que a terapia pode ser muito importante. De fato, a prevenção a qualquer outra situação, né, que não seja só o suicídio, vem da importância das pessoas refletirem do investimento que tem que fazer na saúde mental, né? As pessoas tratam esse tema como se fosse algo por ser invisível, por ser algo que você não mensura, não sangra, não dói, né? Aparentemente, eu falo que é a doença da alma, né? As pessoas acham que tem medidas alternativas, né? Que podem, com conselho, com mudança de ambiente, ou alguma outra atitude, assim, arrumar uma namorada, alguma coisa, que aquele pensamento dilui, e não é assim, né? Essa disfunção é cerebral e vai trazer alterações mentais que necessitam, inclusive, de intervenção medicamentosa. A parte terapêutica, como você falou, ela ajuda com que a pessoa se conheça. Eu falo, quem se conhece se domina. Então, o trabalho terapêutico é para que a pessoa se conheça e assim domine a sua impulsividade, as suas dificuldades, né? Mas também é necessário o tratamento medicamentoso para todas essas patologias que nós citamos aqui. O que você pode trazer para a gente de novidade neste campo, André, que possa auxiliar? Às vezes as pessoas buscam lá no Google, né, vão buscar informações diversas, mas vamos falar aqui da novidade. O que a gente tem de mais moderno, mais eficaz para os tratamentos de transtornos mentais aí? Certo. Bom, nem todo caso de depressão, não fala assim, é que transtorno mental vai ficar muito amplo, não fala de transtornos de humor, não fala de transtornos de humor, que daí a gente fala principalmente de bipolar e depressão, que também são os principais fatores assim associados à depressão. Bom, eu tenho uma frase que eu sempre falo, o mais moderno não necessariamente é melhor, mas não quer dizer que não é bom ter modernidade. Tá? Muitas vezes a pessoa vai responder bem com medicamentos já clássicos há muito tempo no mercado, e a gente está falando principalmente, quando fala de depressão, antidepressivos, os mais conhecidos, fluoxetina, escitalopram, desvenlafaxina, paroxetina. Aí a gente tem também a opção de estabilizadores de humor. Então a gente está falando de transtorno de humor bipolar, ou até mesmo transtorno de personalidade, com maior impulsividade. A gente trabalha bastante com dependência química, né, doutor? Então, a gente usa bastante estabilizador de humor, não necessariamente para a depressão, para o transtorno bipolar, mas para a questão da impulsividade. Então, falando de lítio, ácido valproico, Depakote, Epaquene, lamotrigina. E a gente também tem a classe dos antipsicóticos, que assusta muita gente quando fala de antipsicótico. Tô louco, não sei o que lá, mas não.
ele tem sim uma função, muitas vezes, de dar uma segurada na impulsividade, colocar a pessoa para dormir melhor sem fazer uso de medicação tarja preta, sem fazer uso de outras coisas. Beleza, esses são os clássicos, eu acho que são bem conceituados, bastante gente já ouviu falar, mas hoje a gente tem alguns medicamentos novos e alguns que ainda estão em desenvolvimento, claro. O mais recente que a gente tem para depressão, pensando no que já está liberado para uso no Brasil, é a esquetamina, né? Que ela é uma medicação que age em glutamato, que hoje é a principal janela que a psiquiatria está indo, é a ação em glutamato. Já lançou nos Estados Unidos, mas aqui ainda não, um antidepressivo oral com ação em glutamato. Aqui ainda fica para os clássicos, usa bastante fluoxetina ainda no Brasil. Mas quando a gente fala em risco de suicídio, depressão recorrente, que não responde a nada, hoje a gente tem algumas ferramentas a serem utilizadas e a mais recente é o uso de ketamina ou esquetamina. Principalmente quando a gente fala do assunto de hoje, que é risco de suicídio, quadro agudo em que a pessoa está com ideação, muitas vezes com poucas aplicações, 1, 2, até 5 aplicações, você pode fazer o resgate da pessoa. Eu ia até perguntar isso mesmo para você, se você poderia explicar um pouquinho mais, né? Porque tudo que é novidade as pessoas ficam um pouco, né, cautelosas assim. Então, quanto mais nós esclarecemos como que funciona, e aqui na nossa clínica a gente pratica, né, a aplicação, e temos visto que realmente ela é bem eficaz nesses casos crônicos que não responde às medicações convencionais, né? Você poderia falar um pouco mais desse benefício e a forma como a sequência do tratamento segue? Perfeito. Bom, então vamos falar um pouco da ketamina em si. Que hoje tem muitas pessoas estão descobrindo a ketamina por ser uma droga de abuso. Acho que isso está mais frequente nos últimos 5 anos, mas a ketamina é um anestésico, tá? Foi bastante utilizado agora no período da Covid, que muita gente sendo entubada, Então, a ketamina é um anestésico. Porém, apesar de ela ter uma ação aguda anestésica, ela tem uma ação de médio e longo prazo de ativação psíquica, que é exatamente o contrário do que a gente tem no quadro depressivo, né? A pessoa fica apática, anérgica, sem energia, sem disposição, e a ketamina acaba aumentando a ação do glutamato, que é o principal neurotransmissor ativador. Essa ativação, ela se sustenta, porém não pode se dizer que é uma aplicação única. Sim, tem uma resposta aguda quando a pessoa vem... Deixa eu elaborar um pouco melhor. A doutora comentou sobre depressão recorrente e resistente. Isso é uma indicação que funciona, mas melhor do que para depressão recorrente é para quadros agudos. Tá? Quando a pessoa vem com uma ideação ativa, algo que aconteceu e a pessoa está muito reativa àquilo, a aplicação de ketamina pode servir de resgate. Já acompanhei casos de clientes que chegam com ideação ativa, ali no momento, falando que quer se matar, que tem um risco grande, que não pode ficar sozinho, e muitas vezes com 1, 2 aplicações a pessoa já sai do procedimento se sentindo mais leve. Eu acho que esse é um benefício muito importante de salientar, que é a rapidez da resposta, né? Que muitas vezes, assim, nos antidepressivos convencionais, esse time interfere no resultado, né? Sim, não é uma opção, né? A pessoa tem que esperar. A pessoa tem que esperar porque demora 15 dias em média, não vai responder muito antes de 10. A questão é, e aí? O que faz essa janela? Hoje, a gente acaba indicando muito internação, porque na internação a pessoa fica no local seguro, está sendo observada. Quando não é possível, claro, existe a opção de internação domiciliar, internamento domiciliar, quando a família pode cuidar, mas a ketamina dá uma segurança aguda. A pessoa, ela faz a aplicação, logo em seguida, durante o próprio procedimento, ela já se sente melhor. Ela se sente mais leve, tira um pouco aqueles pensamentos obsessivos que não saem da cabeça, da ideação. E pode não resolver a causa do problema, a parte psicológica, mas você tira o sofrimento agudo para que a pessoa consiga ver com mais clareza. Até, claro, o antidepressivo, a medicação que a gente mantém,
Não é porque você está fazendo a aplicação de ketamina ali na maneira aguda que você não vai sustentar um tratamento para mais tempo. Mas até essa medicação fazer efeito, a ketamina já sustenta o tratamento no período inicial. E isso a gente não tem nada na psiquiatria hoje que tenha esse mecanismo de ação, o que é bem interessante. Além desse efeito, né, que a gente observa, e muitas vezes a necessidade de internação, que é uma outra forma de contenção e de proteção à vida, né, salientar que a internação não é um castigo ou uma tentativa de isolamento da pessoa, mas de proteção à vida dela, porque aí os profissionais estão ali 24 horas cuidando para que a pessoa consiga ter essa resposta da medicação e apresentar o início da melhora, né? A gente vê que a ketamina realmente traz bastante benefício no alívio do sofrimento, e apesar disso, é necessária a participação da família, né, André? A família tem que estar no nosso programa, porque precisa saber o que é a depressão, que não é uma tristezinha, não é só um estresse, cansaço de trabalho, não é só um sofrimento de uma perda, né? Ela é realmente uma disfunção que precisa ser corrigida, e essa intervenção é realmente a mais eficaz para esses casos crônicos. O apoio da família, além do conhecimento, a família também precisa tomar medidas de cuidado com esse paciente, né? Que orientação que você passaria às famílias de pacientes depressivos crônicos com tendências suicidas? Tá. A gente tem que pensar bem nessas duas situações. O depressivo crônico, ele acaba deixando a família cansada, vamos dizer assim, porque ela está acostumada, isso é a personalidade, isso é o jeito. O jeitão dele, né? E você começa a negligenciar. Isso é muito grave. Agora, quando a gente fala de quadro agudo, de piora, eu acho que a família, acima de tudo, tem que... É que família, gente, família não é só nosso sanguíneo, né? Família é quem está perto, é quem cuida, quem se preocupa. Quem faz parte da rede de proteção, isso, né? Se você se considera da família de alguém, você tem que perceber mudanças de comportamento, né? Então, você convive com a pessoa, você percebe quando ela tem mudanças de rotina, de coisas que gostava de fazer, alimentação, sono, enfim. São mudanças sutis que normalmente dão indicativos ou abrem o quadro depressivo. Acho que o mais importante, sempre, é estar aberto a falar, ter a pessoa se sentir confortável para falar, se sentir confortável para expor o sofrimento. E, claro, se a gente está falando de um quadro agudo, que tem uma ideação ativa, que tem um planejamento, gente, diminui o fator de risco. Evita deixar a pessoa sozinha, mas deixar sozinho assim. Pode ficar no quarto, pode dormir, pode ir no banheiro, pode fazer as coisas. Não é ficar alerta. Alerta não é ficar acordado, é ficar atento. Evitar isolamento. Isolar, ficar longe, ficar muito tempo sem... dá uma ligada uma vez por dia para ver como é que tá. Pergunta como que está. E aí, como é que foi seu dia? O que você fez? Muitas vezes a pessoa que está deprimida, ela não vai querer falar, a não ser que você puxe a conversa. Que você fale, que você conte um pouco do seu dia para a pessoa se sentir à vontade para falar. E qualquer momento que você não se sinta seguro, busca ajuda. Acho que esse é um passo essencial. Reconhecer e reconhecer até onde vai a sua capacidade de cuidado. No momento que extrapola, pede ajuda. Um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai poder te orientar, vai poder te ajudar em como prosseguir. Entender que o sofrimento é real, né? Além dessa atenção que a família tem que ter aos riscos, né? Que é tesoura, faca, corda, objetos que sejam letais, né? Tem que ser afastado mesmo da pessoa. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar ainda sobre a medicação, que a medicação tem que ficar sob os cuidados da família, nunca do paciente. Porque às vezes a gente pensa nesses objetos que podem ser utilizados, né, como forma de suicídio, mas também eles podem fazer abuso de medicamentos, né? Então as medicações têm que ficar sob o cuidado deste responsável.
Essa rede... Desculpa. Tá. Você falou uma coisa bem interessante, porque você deu o foco principalmente no abuso. E eu acho isso realmente mais importante. Quando as pessoas pensam em medicação, você pensa assim, não, você não pode deixar o remédio com a pessoa, porque ela vai se suicidar. E de maneira geral, os medicamentos eles são muito seguros. Os medicamentos que a gente prescreve de maneira oral, a pessoa pode tomar a caixa inteira, pode tomar tudo que vai passar mal, pode dormir muito tempo, pode ter que ir para o hospital, mas o risco de vida é muito baixo. Agora, o risco de abuso é muito grande. Principalmente que quem está depressivo, quem está com pensamento de morte, vê no sono uma saída para aliviar o sofrimento. Então a pessoa começa a tomar mais para ficar dormindo, para não lidar com o que está incomodando, para não sentir aquela sensação ruim. E a gente busca com o remédio ser um remédio, né? E não ser uma droga. Então, a questão do remédio e da droga é uma questão de dose, uma questão de frequência, e isso é muito importante. E sem contar que algumas pessoas interpretam o familiar dar a medicação como uma superproteção. E quando, na verdade, pode ser interpretado até mesmo como um carinho, um cuidado. Se a pessoa se preocupa, ela vai falar assim, não, ó, tá aqui, quando você estiver melhor você vai tomar. Eu sempre falo isso para os clientes que estão nessa fase mais difícil. Cara, isso não vai ser pro resto da tua vida. Mas, por enquanto, entenda isso como um cuidado. Entenda que sua família te ama, que seu companheiro, companheira, pai, mãe, se preocupa com você. E eu te garanto que quando você estiver melhor, a primeira coisa que você vai fazer é você controlar teu remédio. Ninguém vai ficar cuidando de você, pegando na mão. Mas, por enquanto, se precisar pegar na mão, vão te chamar para sair sim, vão te fazer comida, vão te dar todo o amor e o carinho que é para lembrar que é bom estar vivo. Que tem coisa boa. A gente está num momento difícil, mas sempre tem coisas que valem a pena estar vivo. É interessante você estar falando. Eu queria salientar a diferença entre cuidado e controle. Normalmente, a família que tem um dependente químico ou uma pessoa que necessita de cuidados, ela confunde isso. Tudo isso que o doutor André falou é cuidado. Ver a medicação, procurar profissional, dar apoio emocional, escuta ativa, estar presente na vida da pessoa, isso é cuidado. Controle você não vai tomar esse remédio, porque eu acho que vai te fazer mal. Esse tratamento, eu acho que não serve para você. É melhor a gente ir na igreja ou a gente fazer uma viagem. Então, controle é quando a família quer cuidar da doença. Quem cuida da doença é o profissional. A família cuida do familiar e o profissional cuida da doença. Então, quando está nas mãos certas, né, o trabalho em equipe da família com o profissional e o paciente dá certo. Agora, quando a família quer ficar no controle da doença, ela toma atitudes equivocadas por não conhecê-la, né? Acaba tomando atitudes impulsivas também, aconselhando ou castigando, ou punindo, ou expondo a pessoa, às vezes falando para todo mundo, pedindo conselho para vizinho, dá tudo errado, né? Então, a família ajuda cuidando, seguindo orientações do profissional. Quando ela quer estar no controle, vai piorar a situação, né? Que é a codependência, que normalmente acontece nesses casos. Sim. Além disso, André, assim, no caso da dependência química, quais são as situações, até eu gostaria de explorar um pouquinho mais você aqui sobre isso. Quais são as situações que você poderia trazer para a gente de risco de suicídio? Porque as pessoas acham que não é comum isso acontecer. Comum não quer dizer normal, é comum que aconteça, mas não é normal, né? A gente falou bastante de depressão, mas queria falar um pouquinho da dependência, quais são as situações em que isso se apresenta. Tá. Gente, dependência química, então, a gente está falando de uma coisa bastante ampla, que são várias substâncias, mas no fundo, a gente está falando de transtorno do impulso e compulsividade. A pessoa pode buscar alívio da ansiedade, geralmente com alguma coisa que rebaixa, né? Com tarja preta, com álcool, ou ela pode buscar sensação de bem-estar com alguma coisa que levanta. Cocaína, anfetaminas, coisas que também nem levantam nem baixam, mas também tem essa ação, nicotina também que levanta. E tem coisas que alteram, mas a ideia é o quê? Trazer alívio. Seja alívio tentando trazer bem-estar com dopamina ou trazendo diminuição do sofrimento, normalmente com GABA. Bom,
Para mim, dependente químico não é uma regra no início da linha da doença. No início, a pessoa pode começar a usar por prazer, usar por questões sociais, mas quando está instalada a dependência química, você instalou um transtorno ansioso depressivo junto. Então, acho muito difícil, assim, vamos falar de dependência química, vamos. Mas tem que isolar, né? Não tem como. Mas tem que falar de transtorno de humor. Sim. Porque não é a abstinência da substância que faz a pessoa se matar. É o não ver saída. A pessoa já tentou se tratar várias vezes, já tentou fazer de tudo, e o sofrimento, digamos assim, o trabalho físico, psicológico de sair daquela situação é maior do que no momento a pessoa acredita que aguenta. Então, independente da substância, independente, assim, gente, eu não acho assim que álcool seja pior do que cocaína, ou que cigarro é menos ou mais pior do que seja lá o que for. É o que pegou aquela pessoa. É aquela história, né? Qual é a pior droga? Aquela que a pessoa está usando. A tua. A que você usa é a pior. A que está se matando. É ela. Não tem o que falar. Então, claro, a gente considera assim que tem substâncias que têm mais risco. Não tem como dizer que não. Por exemplo, quando a gente fala de álcool, tem um risco muito grande, até por queda, por traumas. Estamos falando de risco agudo, né? Risco crônico, e aí estamos falando de cirrose e outras coisas. E a gente tem outras substâncias que trazem um risco diferente. Por exemplo, cocaína vai trazer um risco de overdose, de infarto, de AVC. No final, a gente tem que tratar, sim, a dependência química, tem que tratar o uso compulsivo, mas a pessoa tem que tratar o que está levando ela a usar aquilo. Você quebra o comportamento, você quebra o uso, você quebra aquele ciclo vicioso, mas se você quebrar isso sem tratar o porquê, sem tratar a base, sem tratar a família, sem tratar o dia a dia, sem tratar o que dá sentido à pessoa, uma hora ou outra ela vai querer voltar a usar. Para dar sentido, né? Ela vai buscar o sentido na substância e não nas outras coisas. Então, falando de dependência química, para mim, e suicídio, a pessoa torna a droga o sentido da vida. A droga vira o sentido, começa a colocar de lado a família, os amigos, o trabalho, e a droga começa a assumir a posição única, só que uma coisa única não se sustenta. Ela não se sustenta e o pensamento de morte vai vir uma hora ou outra. Isso eu falo que a droga vai sequestrando a mente da pessoa, né, André? E ela vai matando aos pouquinhos. Ela mata o trabalho, ela mata o relacionamento, ela mata o convívio com a família, ela mata o raciocínio. Então, é uma morte lenta, né, que a pessoa vai desenvolvendo, porque ela vai matando a vida, né, tudo que está no entorno que dá vida a ela, né? E então, quanto mais ela vai matando esse resto, mais ela precisa se agarrar na droga. Mais ela se agarra. Maior vai ser o quanto da sua vida é a substância. É aquilo. Essa relação, né, de dependência com a substância, porque perdeu todas as outras coisas, chega num ponto, achei bem interessante também você lembrar isso, né, que o suicídio na dependência química vem desse desgaste das perdas e ele achar que realmente não tem saída. A gente tem que lembrar que o suicídio é uma tentativa da pessoa de se libertar da dor, do sofrimento, né? Ele não quer tirar a vida, ele quer parar de sofrer. E ele entende que para parar de sofrer a única forma é tirando a vida, né? Porque todas as outras tentativas não deram certo. Isso acontece em qualquer uma das situações que nós citamos aqui, né, André? Sim. Então, a gente tem que pensar agora no setembro amarelo, no outubro amarelo, no novembro amarelo, né? E todos os meses do ano e todos os dias a gente fique muito atento, nós profissionais da área da saúde mental, mas também as famílias, né, que têm histórico, a gente está vendo um aumento muito grande dos quadros de depressão, ansiedade pós-pandemia. Estamos tratando de muitos casos que se desenvolveram durante a pandemia com complicações graves, né? Então, está mudando o cenário da saúde mental, né? A gente está vendo que estão vindo
cada vez mais cedo jovens e crianças com problemas graves por consequência de tudo que a gente viveu aí. O retorno às aulas, estamos vendo crianças e adolescentes com problemas de ansiedade, com estresse pós-traumático e vários sintomas agudos do sofrimento que todos passaram do isolamento e da doença nesse período. Então, o cenário hoje é muito mais grave que antes da pandemia. Nós estamos aí há 7 anos falando de prevenção ao suicídio aqui no Brasil, mas a gente vê que isso se intensificou agora. Então, esse alerta é muito importante, não podemos menosprezar a gravidade da condição clínica e psiquiátrica dos pacientes, e principalmente nesse momento da vida, né? Isso. Não tiro nenhuma palavra. Eu quero te agradecer por você ter participado aqui. Queria deixar aí, se você quer deixar para os nossos inscritos, né, algum comentário que contribua para as reflexões sobre saúde mental que a gente quis trazer a todos aqui. Olha, gente, não espere estar mal para buscar ajuda. Mas se estiver mal, busque. É isso. É isso. Não espere estar mal para buscar, mas se estiver mal, busque. E se precisar, ajude a outra pessoa a buscar. Se a pessoa não reconhece, você está ali para ajudar. É isso. Legal, e eu gostaria de que você que está assistindo, se você não tem ninguém próximo dentro da sua família, mas conhece pessoas que precisam dessas informações, que você compartilhe, né, o nosso podcast, que você compartilhe aí o nosso canal, o Instagram. Nós estamos aí nas redes sociais trazendo informações para você, para que você não só usufrua, né, do conhecimento, e isso melhora a sua qualidade de vida também, mas que você compartilhe com aqueles que precisam. Nós estaremos esperando você aí no nosso próximo Momento Faça Certo que dá certo. Obrigada a todos, obrigado, André. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por participar.